Temos lidado com tantas concepções sobre harmonia que falar sobre ela vem sendo cada vez mais difícil e, em parte, desnecessário, já há tanto sendo dito que o mais acertado parece é ouvir. Recentemente ouvi duas notas que podem recolocar algumas de nossas questões em perspectivas que acredito mais focadas. O entendimento de que o trabalho analítico ou teórico não é científico, é uma prática cultural, parte intrínseca da cultura musical. Se voltamos para o campo da prática cultural, então a futura ciência da análise e com ela a ciência da harmonia pode estar se recolocando como mais uma das maneiras de se fazer música. Quer dizer, você não precisa acertar todas. A harmonia não tem que ser uma só para todo mundo. Isso realmente ajuda a respirar. Respondendo à questão qual a utilidade da análise musical, Philip Tagg acrescenta: Quando se tem vaqueiros e índios, a música boa para os brancos e a música selvagem para os índios. 1 minuto. Esses índios têm razão. O que fazem esses brancos na terra dos índios? Esses acordes me mostram algo horrível, mas me fazem sentir como se isso fosse o certo. Se você não é capaz de analisar, não é democrático. O termo painel vai ser entendido como uma apresentação panorâmica das relações entre os sons em harmonia e o que surge quando falamos sobre isso, a harmonia. Uma seleção intencionada de falas diferentes sobre agrupamentos de sons iguais. Já os termos banca de revista e universidade são aquilo mesmo que todo mundo está pensando. Caracterizemos banca de revista e universidade como comunidades epistêmicas. Uma comunidade epistêmica será aquela na qual seus membros compartilham certos valores, um mesmo vocabulário conceitual, concordam com razões para aceitar ou rebater crenças, têm possibilidade de acesso aos mesmos objetos perceptuais, etc. A comunidade epistêmica banca de revista reúne diversos saberes, tipos de experiência e conhecimentos sobre harmonia. É uma escola de aproximações, de dicas, macetes, transcrições, cifras, partituras, tablaturas, escalas, gurus, videoaulas, livros, CDs, DVDs. A seu modo, a banca atualiza e expande o papel da oralidade. Está tudo ali, você está livre e pode fazer seu mundo. Pode também ignorar ou fingir ignorar os que quiser. Esse é o mundo no qual alguns de nós vivemos, falamos e ouvimos falar sobre harmonia. Em alguma medida, a universidade faz parte desse mundo. Enquanto instituição, a universidade tende ao mais fixo. Ela compartimenta mais as coisas, que depois fica tentando reajuntar. Tende a haver muros entre mundos. Nela, o tempo da cidade é suspenso pela importância de um conhecimento que está posto. São vários acordes que você não vai poder escolher. Por que tenho que escolher analisar apenas peças de Beethoven ou Debussy e não outras? Na universidade, não é mais possível para um professor de análise caminhar com seu método pessoal e ignorar ou fingir ignorar o muito que se encontra sacralizado na cultura escrita sobre harmonia. Uma universidade de Paris indica uma bibliografia das teorias da tonalidade. De 1482 a 1954 são 931 títulos. Um verbete de dicionário indica 1.358 títulos. Quem fala sobre harmonia não pode ficar falando sozinho, deve ouvir uma conversa de longa data na qual não se pode ir entrando sem saber o que já foi dito.
Não bastasse, a universidade não confia mais nas falas que tratam a harmonia como um objeto independente, isolado em seu mundo puramente técnico. Agora, para se chegar a um bemol 2 na aula de harmonia, é fecundo ouvir várias falas externas à música. Fala sobre harmonia quer denotar explicações algo formalizadas. Tem o propósito de compreender como se faz a harmonia, de modo a poder fazê-la melhor. Fala sobre a harmonia visam transformar um fenômeno desconhecido em conhecido. Na harmonia, quando buscamos sistemas recorrentes de explicação, estamos em boa medida negando o acaso e o inexplicável em favor de relações mais estáveis. Mas estamos também procurando estabelecer elos de constituição da nossa subjetividade, da formação do nosso gosto e afetividade. Procurando descobrir como certas combinações de notas e acordes estimulam um conjunto de emoções e sentimentos e provocam reações em nossos sentidos quando nos expomos aos efeitos da harmonia. Atavismo aqui quer se referir à reaparição não intencionada de alguma solução de harmonia que se faz nova de novo. Alguma hereditariedade profunda, de ascendência não imediata, não evidente ou conhecida, que estimula a intuição e os processos criativos na combinação das notas e acordes. Um modo de fazer harmonia que desconhece ao mesmo tempo em que, de maneira impremeditada, recompõe, põe junto os sons da cultura, reinventando sua significação. Os deslocamentos da harmonia por relações de terceira que se dão na canção Flora de Gilberto Gil são reinvenções assim. Reaparições de uma lógica singular nas combinações das regiões tonais, em tudo semelhantes àquelas que apareceram nestas sonatas de Beethoven. Imagino-te já idosa, frondosa toda a folhagem, multiplicada a ramagem de agora. Parece absurdo ou brincadeira. No entanto, o Gil de Flora, que está lá fora na banca de revista, conhece a harmonia dessas sonatas como poucos poderão conhecer. Na universidade, talvez, mesmo muitas das pessoas sérias que conhecem profundamente essas sonatas ficariam surpresas ao conhecer uma harmonia como a de Flora. Relações de atavismo são assim, harmonias subcutâneas, encontros invisíveis, estão em nós escondidas, impregnadas, ainda que nem saibamos de sua existência. Quem são os descendentes dessa tradição, desse saber acumulado ou erudição, dessa arte clássica de combinar acordes, regiões e tonalidades em progressões de terceira? A Academia da Vanguarda pôde opinar declarando: A relação de terça surge como grande opção informativa no processo de saturação da tonalidade, servindo como um dos últimos e importantes recursos do discurso tonal. Se essa datação está correta, a questão pode ficar embaraçosa. A harmonia de Gil se manifesta fora de época e de lugar? Nasceu ultrapassada? Sua música tem menos valor de arte? Será que Flor Menezes está certo quando dispara? Confundir música popular com erudita equivale a misturar literatura de bordel com poesia visual. Outra opinião vem de Philip Tagg. Penso que muitas vezes a inovação em música está mal entendida.
Eu argumentaria que compor quer dizer pôr junto, no sentido de pôr junto coisas que já existem. O problema é que na academia da vanguarda, com frequência inovação se confunde com inovação técnica e não com inovação semiótica. Supõe-se que se você usa sons que nunca se ouviram antes, isto seria inovação. Isto pode ser inovador, com certeza. Porém, penso que muito da originalidade e inovação em música se cria pelo conhecimento intuitivo de valores e significados de música normal, subvertidos ao dispor essas coisas em ordens diferentes, ou em diferentes combinações, para que o normal se transforme em estranho. Casos para um painel ilustrativo dessas descendências complexas de relações entre tonalidades distantes. Cerca de 120 anos depois, a mesma progressão por terças menores. 1966, Forest Flower, de Charles Lloyd. 1846, Lohengrin, de Richard Wagner. Cerca de 120 anos da vida da mesma relação, progressões por terças maiores. 1959, Giant Steps, John Coltrane. – 1910, a Catedral Submersa, de Debussy. 1840, o modo de Liszt. – 1833, em Paris. Cerca de 170 anos de vida entre um som e a construção teórica que fazemos dele. 2001, na universidade. Partindo da filosofia de Bergson e Bachelard, Eduardo Senkman publica sua análise onde, ignorando sumariamente a simetria octotônica da construção, interpreta essas combinações de notas como acordes transitivos. Uma harmonia vagueante, ápice de indeterminação. A cultura crítico-teórica da música popular urbana controla tais combinações através de formulações que vão se tornando amplamente conhecidas como escala simétrica, escala dominante diminuta e superposição de tríades. Eu decidi que Chopin não solfejarei. Para falar francamente, é possível estabelecer a ligação de um músico como Scriabin com qualquer tradição? De onde vem ele? Quais são seus ancestrais? Sobre o acorde de Scriabin, ouvimos opiniões nitidamente diferentes. É a tradição em harmonia. Os acordes não são em si, o que conta são os acordos que fazemos com eles. O mesmo conjunto de notas soa de modos muito diferentes. Para a cultura crítico-teórica da Academia da Vanguarda, esse acorde excede o marco tonal. Para a cultura crítico-teórica da música popular urbana, é um acorde com clara função tonal.
Altamente inovador, marco de originalidade e excentricidade. Pertence à tradição de se procurar diferentes configurações para a dominante. Novas possibilidades, música nova. Possibilidade de uso em música normal. Contribuição para a atualidade, agrupamento que nunca se ouviu antes. Atualização do acorde de dominante, combinação moderna para coisas que já existem. Origem inevidente, acorde sintético. Origem evidente, acorde com enorme cultura acumulada. Transformou radicalmente a sonoridade musical de sua época. Somou-se ao programa estético de expressividade urbana dissonante. Tensões assumidas e subsistentes não preparam nada. Tensões orientadas para uma resolução. Recurso de composição. Recurso de composição, arranjo, improvisação e interpretação. Superposição de quartas. Terças dispostas em intervalos de quartas. Coisa cognitivamente complexa. Coisa cognitivamente simples. Novo. Antigo, é novo de novo. Circunstancial, avançado, conjuntura, diversidade. Duradouro, conservador, estrutura, unidade. Ato individual. Fato social. Produção pró-estabelecimento de um novo código. Produção em um código pré-estabelecido. Exercício de descoberta. Usufruto da invenção. Profecia. Predição do futuro que se crê de inspiração de um gênio. Coloquial, mais uma variante estilística. Eurocentrismo. Valor da grande arte. Modernidades coloniais. É pós-romântico, pré-moderno, moderno. É harmonia moderna, harmonia funcional avançada. Fenômeno ocidental, etapa na história da arte do Velho Mundo. Fenômeno da ocidentalização recente no Novo Mundo. Hibridismo. O uso popular é um abuso. É o atraso pós-colonial em sua incapacidade de produzir a grande arte. Cifra seu prestígio na autoridade da vanguarda europeia. Cifra seu prestígio na escritura. A oralidade é essencial. Deve ser conservado como arte e socialmente legitimada nas instituições através de financiamento estatal. Deve encontrar meio de subsistência no mundo do mercado. Deve ser tocado mantendo-se intocável. Somente iniciados, intérpretes treinados, analistas profissionais podem entender o mistério da arte. Todo mundo pode saber e usar. Fiquem à vontade. Mas o acorde de Scriabin não é o único ponto a articular esse vai e vem entre territórios de existência paralela. Outras harmonias, arquétipos da modernidade, também sustentam os pesos e contrapesos extremos dessa gangorra. São fenômenos fronteiriços que não fazem senão confirmar a existência de uma fronteira, dificilmente definível em um sistema teórico, porém claríssima para todo conhecedor de ambos os territórios. São agrupamentos que possuem cada qual, literalmente, as mesmas notas, as mesmas arrumações intervalares. Mas não são as mesmas coisas. Recebem interpretações supramusicais de partidos distintos, que os batizam com nomes que até se confundem. Inúmeros termos de neutralidade técnica e aparente solidez sistêmica. Fachadas que disfarçam sua anexação ao programa, que lhe atribui usos e sentidos.
A observação a estes agrupamentos de fronteira pode mostrar que o sentido da harmonia não está mesmo nos sons, nem tampouco nas palavras, que não têm qualquer poder de definição a não ser uma grande capacidade de induzir o gosto, direcionar a percepção e nos convencer do valor da interpretação pretendido. Esse painel apenas ilustra superficialmente o fato de que, em harmonia, estamos lidando com falas, com pontos de escuta. Para um lado, esses conjuntos de sons tendem a um programa que ouve nessas entidades harmônicas os sintomas e causas para saturação, colapso e passamento da tonalidade. Desses despojos e espólios tonais nascem outras músicas que seus legatários centro-europeus farão ouvir naqueles novos tempos do Velho Mundo. Para outro lado, esses arquétipos cultos modernos se transformam em clichês da música urbana. Sons de um programa que encontra na apropriação dessas complexas combinações, já maturadas de alguma pré-significação, meios musicais expressivos para retratar a vida que se suscita naqueles novos tempos do Novo Mundo. Talvez essas perguntas se entrecruzem em uma assim. É possível reconhecer o sistema de ideias, as crenças, tradições, valores, princípios e mitos interdependentes que, sustentadas por um grupo social, as quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e compromissos institucionais, sejam esses morais, religiosos, políticos e econômicos, que fundamentam um sistema teórico estético e motivam uma concepção da harmonia?